Salve galera, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus pela oportunidade de estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje Apocalipse capítulo 7, os 144.000 selados de Israel e a visão dos glorificados, duas multidões que João vê, e nós vamos estudar sobre esse assunto hoje. Prepara sua Bíblia, seu caderno de anotações e vamos juntos aprender mais da palavra do nosso Deus. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, seu joinha que vai nos ajudar a proclamar essa palavra de Deus que liberta, para que as pessoas entendam o Apocalipse e amem mais ao Senhor e conserte a vida diante de Deus e se prepare como uma noiva para um encontro com um noivo. Compartilhe, deixe o seu joinha, que Deus te abençoe. Capítulo 7 do Apocalipse diz assim: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Toda vez que nós vamos ler um capítulo e ele diz entretanto, portanto, ou como está aqui, depois disso, eu preciso voltar um pouquinho a cena para entender depois disso o quê? No capítulo 6, nós podemos ver a abertura dos selos, que termina no 6º selo, falando sobre o grande dia do Senhor, a ira do Cordeiro, o dia em que o Senhor vem para julgar, e os poderosos e aqueles que se levantam contra a igreja e aqueles que provocam tantas injustiças que não têm na sua vida como base a palavra, os ensinamentos de Deus, que vão contra tudo que se diz Deus. Essas pessoas vão ficar apavoradas, buscando a morte, pedindo que os montes caiam sobre eles para fugir da ira do Cordeiro. Parece contraditório, né? Um cordeiro irado. A gente nem consegue imaginar um cordeiro com raiva, um cordeiro com fúria, um cordeiro vindo para lutar, para vir. Não dá para imaginar. A figura do cordeiro é de vontade de pegar, abraçar, mansidão, calma. Mas o texto termina, capítulo 6 termina dizendo que o cordeiro vai se irar. E o dia da ira dele vai ser terrível para aqueles que não aceitaram a salvação oferecida gratuitamente por Deus a todos os povos. O que Deus fez para alcançar a humanidade, dando o seu próprio Filho, entregando o Cordeiro, e o Cordeiro se entregando para que a humanidade se voltasse de novo para Deus, para que o propósito para que o homem foi feito, o propósito de Deus ter criado não só o homem, mas a natureza, os animais, tudo. O propósito fosse cumprido, porque com o pecado nós passamos a errar o alvo. Nós passamos a não viver mais para Deus e para a sua vontade, mas pelo contrário, para viver para nós mesmos e vivermos em função do mundo, do mal, mundo já do maligno, e a gente passou a ser parecido com o mundo e com as vontades contrárias à vontade de Deus. Então Deus oferta para o homem, para a humanidade, a salvação, e o homem rejeita a salvação. Esses que rejeitam vão provar da ira do Cordeiro. Eu ouvi a ilustração de um pastor e eu achei bem pertinente. Como é que eu entendo a ira de um cordeiro? Pensa num pai de família que, ao chegar em casa do trabalho, ele encontra um homem violentando seu bebê, sua filha de 3, 4 aninhos. Qual é a reação dele diante
do que estão fazendo, do que o homem está fazendo com a sua filha. Pode ser a pessoa mais calma do mundo, mas para defender a sua filha, ele vai até as últimas consequências para salvar a sua menina. A ira do cordeiro, claro que a gente não consegue, com a nossa mente humana, compreender plenamente, mas eu creio na justiça, que Deus não vai o Senhor Jesus não vai se irar por pouca coisa ou por nada. Ele tem os seus motivos para que aconteça esse grande dia e para que ele venha em defesa da sua igreja, porque na abertura dos selos nós vimos a humanidade cada vez mais se apartando de Deus, sofrendo consequências por causa desse estilo de vida, dessa forma de viver, de tirar Deus da sua vida, tirar Deus da sua história. E essa humanidade que contraria a Deus, contraria os princípios de Deus, vai vir contra a igreja que faz a vontade de Deus. O mundo é contra a igreja é contra o mundo, isso nunca vai mudar. Os princípios do mundo não é o princípio da igreja, não é o princípio da palavra de Deus. Então o mundo vem contra a igreja. O mundo não aceita os princípios de Deus. E nós estamos vendo isso nos nossos dias. Cada vez mais o que a igreja afirma está contrariando o que as pessoas querem viver. Não dá mais para bater de frente contra o pecado sem receber processos. Porque tem vários títulos que é dado hoje ao cristão que segue a palavra. E há uma perseguição contra a igreja no princípio das dores. Jesus falou sobre isso. E a abertura do sexto selo é a taça de Deus se enchendo. E Deus vindo para fazer justiça e juízo para o mundo que o rejeitou, para o mundo que maltratou a sua igreja, a sua filha amada, e para o mundo que escolheu o pecado, escolheu se afastar definitivamente de Deus. E o capítulo 7 vem dizendo, depois disso, depois que João enxerga a abertura desses selos, antes de abrir o sétimo selo, acontece uma pausa nessa cena, como se você estivesse assistindo um filme, e o filme está no auge da ação, e de repente a câmera pausa a cena e mostra uma outra cena dentro do que está acontecendo. Vai acontecer isso várias vezes aqui no Apocalipse. Sempre que a ação está acontecendo, uma cena de muita ação, acontece uma pausa e dá tipo um refresco pra gente. Não se esquecer que apesar das aberturas dos selos, que são coisas terríveis que vai acontecer, apesar das trombetas que irão tocar, que são coisas terríveis que vão acontecer, e das taças da ira de Deus, que aí sim vai ser o derramamento da ira de Deus de forma universal por todo o planeta, sempre há um oásis, uma pausa para um refrigério, para fazer com que o cristão que está lendo esse texto e preocupado com esses acontecimentos, entenda que a sua mente precisa estar em Deus, que o seu foco é o mundo espiritual, que seu alvo é o céu, é Jesus, e que nós vamos vencer. Com esta pausa, com esta visão, com esse sentimento, que nós devemos vir para o capítulo 7 e entender quando João fala então de dois povos dentro desse capítulo que ele vê no céu. O primeiro povo que ele vê que ele ouve no céu falar sobre diz respeito
aos 144 mil. Muito polêmico esse texto, várias vertentes teológicas que interpretam esse texto, mas nós vamos ficar com um texto e alguns textos, outros textos não do Apocalipse que nos ajuda, mas da Bíblia, da Palavra de Deus, que nos ajuda a entender. Li e estudei as vertentes teológicas e vou trazer para vocês aquilo que eu acredito dentro da Palavra de Deus, dentro de tudo o que eu estudei a respeito. Diz assim, a Palavra de Deus, que depois dele ter visto a abertura do selo, que ele está enxergando os cavalos e seus cavaleiros, ele então enxerga, tem a visão de 4 anjos, e esses 4 anjos estão nas 4 direções da terra, dos pontos cardeais, nos 4 pontos da terra, e eles estão segurando o vento, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento sopre sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Quer dizer, de todas as coisas que acontecem na natureza, Deus tem um controle. Está mostrando aqui o controle absoluto de Deus. E quem é povo de Deus tem que ficar tranquilo, repousado nele diante dessa informação. Você vê então que comandos de Deus começam a acontecer. Até agora não tem comando de Deus. Apenas João vê os cavaleiros e o que está acontecendo diante da chegada dos cavaleiros nos 4 cantos da terra, como se fossem os princípios das dores do capítulo 24 de Mateus. E agora o que João vê é que Deus está começando a agir de uma forma mais incisiva, a se posicionar a respeito da justiça que ele quer fazer, da defesa que ele quer fazer ao seu povo, à sua igreja e todos aqueles que são seus, e também a punição e o castigo por aqueles que rejeitaram o Cordeiro que foi morto. Então, Deus traça um plano de salvação para a humanidade. Alguns aceitam esse plano de salvação, outros rejeitam esse plano de salvação. E pior do que rejeitar, começam a ir contra tudo aquilo que é Deus, obra de Deus, povo de Deus. E agora Deus vem para fazer justiça. Começa então a cena da justiça de Deus. Mas antes de começar, as trombetas de Deus sendo tocadas, que é o próprio Deus agindo sobre a humanidade, acontece algo. E João vê e relata para gente. Esses 4 anjos que estão sob comando de Deus para começar a agir sobre terra, sobre o mar, para que os ventos não soprassem mais, vem um anjo de Deus. E esse anjo de Deus, que vem do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, grita com voz bem forte para os 4 anjos que haviam recebido o comando do juízo de Deus. Eles dizem assim, esse anjo diz assim, de forma bem forte: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marcamos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. E ouviu o número dos que foram marcados com selo, que eram de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. A impressão que eu tenho aqui nesse texto é que o Senhor Deus, no momento em que Ele vai estabelecer o seu juízo sobre a terra, derramar o seu juízo sobre a terra, Ele precisa pedir para os anjos esperar um pouco. Através do seu anjo, Ele dá essa ordem: espere um pouquinho que eu preciso selar o meu povo. Em outras palavras, eu preciso preparar o meu povo. Eu preciso, e esse selo na testa me faz lembrar o tefilim, que até hoje os judeus usam isso, lá no capítulo 6, a partir do versículo 8, quando Deus fala que todo o povo de Israel precisa inculcar a palavra de Deus, os seus mandamentos, está diante deles o mandamento de Deus.
Deus manda que eles marquem a mão e que na sua frontal esteja sempre diante dele, diante dos olhos deles. Então, que a mão esteja por frontal, diante dos olhos. O povo judeu, eles usam, né, uma caixinha preta, que eles chamam do tefilim, que dentro da caixinha tem palavra de Deus, que eles usam tanto na testa e colocam um cordão amarrando na testa durante um momento do dia, acho que é pela manhã que eles fazem isso, e na amarração sobre 2 fitas ficam sobrando aqui para cair até o coração, e eles usam também no braço, próximo ao coração, na altura do coração aqui no braço, e a fita até as mãos, porque quando eles olham para aquele símbolo, tanto quando ele olha para o outro com símbolo na testa, quando ele olha para o próprio braço com uma caixinha com a palavra de Deus, faz eles lembrar da aliança que eles têm com Deus, faz ele lembrar do texto bíblico, do quanto eles têm que se voltar para a palavra para não se perder nesse mundo. Aqui, quando o anjo fala, espera um pouquinho que eu preciso ir lá e selar o povo, ou seja, preparar o povo, porque vai vir aí chumbo de Deus contra o mundo, vai vir aí taças, vai vir trombeta de Deus, mas o meu povo precisa estar preparado. Parece que Deus segura um pouquinho o tempo para alertar o seu povo, selar o seu povo, reavivar o seu povo, lembrar o seu povo e selar o povo como ele fez lá nos tempos antigos. E aí ele, então, por sua graça e misericórdia, primeiro faz um chamamento ao seu povo, para depois ele agir contra o homem. Aí o povo de Deus está tranquilo. Eu sei o que está acontecendo, eu sei por que está vindo isso sobre a humanidade. Não consigo ver aqui só como um povo de Israel, porque somos o novo Israel de Deus, somos a igreja de Deus. O apóstolo Paulo trabalha aos Efésios, dizendo desse selo de Deus, que nós fomos selados por Deus com o Espírito Santo. Então, o agir de Deus tem uma pausa por causa dos filhos de Deus que estão na terra. Então, primeiro eles vão ser marcados. Isso aqui lembra a saída do povo do Egito, aquela última praga que Deus manda. E Deus primeiro diz para que seu povo marquem os umbrais das portas com sangue do cordeiro. E só depois ele manda o castigo terrível da sua ira, o derramar da sua ira, para que Faraó finalmente libere o povo, para o povo ser livre. O que está acontecendo aqui é que Deus quer primeiro selar o seu povo e ele escuta o número das pessoas que serão selado. Não tem como, pelos outros textos bíblicos, dizer que esse 144 mil é literal, por vários motivos. Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, há uma pergunta para o Senhor: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E aí Jesus exagera o número. 7? 70 vezes 7. Ah, então se eu fizer a conta de 70 vezes 7, o resultado é o número de vezes que eu vou perdoar uma pessoa? Não, Jesus não quis dar um número exato. Jesus quis dizer, é muito mais do que vocês pensam. É muito mais do que a lei dos 7 vezes perdoa o seu irmão. É quantas vezes forem necessárias. Aqui está acontecendo claramente um exagero sobre o 12. E esse número 144 mil é 12 vezes 1000 de cada tribo. Então ele vai dizer assim, da tribo de Judá foram marcados 12 mil. Da tribo de Rubens, 12 mil. Então não é 12, é 12 mil, é 1000 vezes mais. E não 12 tribos
mas 12.000 de cada tribo, exagerando o número em cada tribo que ele foi falando. E aí ele fala da tribo de Ruben, Judá, Ruben, Gade, Judá vem primeiro, da onde Jesus veio, descendência de Jesus. Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, que é um dos filhos de José, Simeão, Levi, não existe tribo de Levi no Antigo Testamento, Isacar, Zebulon, José, não existe tribo de José, cadê Efraim, cadê Dan, e termina com Benjamim, dizendo cada um com 12.000, quer dizer, é muito mais que isso. A relação aqui das tribos não é a mesma, não existe mais essas tribos, não tem nem como estabelecer quem é ou quem não é judeu. Cada vez fica mais difícil saber quem é sangue puro judeu. Deus fez questão que essa mistura acontecesse, Deus permitiu com que se diluísse para que nós olhássemos para a igreja como Israel de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas capítulo 6, versículo 16, ele vai trabalhar sobre a igreja sendo o Israel de Deus. O que é Israel? Povo escolhido e separado por Deus. O que é a igreja? Um povo escolhido, chamado, separado por Deus. Deus chama Abraão, que pela fé vem, aceita o chamado de Deus e Deus promete que ele será uma grande multidão. Deus chama a sua igreja e a sua igreja pela fé atende à sua voz e começa também a andar por fé baseado na voz que ouviu no seu coração, na sua mente. Quando você entrega a sua vida para Jesus é porque uma voz te chamou e você atendeu ao chamado. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 29, que nós somos descendentes de Abraão. Descendente de Abraão é Israel. Nós somos descendentes de Abraão porque nós somos o novo Israel. Ouvimos a voz do mesmo Deus que Abraão ouviu. E como Abraão, nós seguimos a Jesus pela fé. Romanos capítulo 4, versículo 11 também diz que nós, os gentios, somos filhos de Abraão. Então, uma vez que o Senhor Jesus vem, Jesus é judeu. Jesus é da tribo de Judá. Jesus chama os seus discípulos, todos os seus apóstolos chamados por Jesus eram judeus. E eles então começam a igreja de Jesus. Muitos judeus se convertem, porque a conversão dos judeus é ao Messias judeu, chamado, ungido, para que todos os povos alcançassem a salvação. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos enxertados em Israel, que nós somos um novo Israel de Deus. Não faz sentido essa multidão ser o povo separado de Israel. É servo de Deus, está em Israel, vai ser selado, sendo que todos nós agora somos Israel. E aí João, eu fico pensando, se Deus precisasse dar um número para João de pessoas, de multidão salva, qual é o número? Qual número nesse mundo consegue contabilizar o número dos povos que Deus salvou e continua salvando e vai salvar por toda a história da humanidade até aquele grande dia? É incontável. Ainda mais na época de João. Que número João conseguiria guardar? Por que Deus exagerou no número, mas dentro do entendimento de João? Como é que ele iria registrar se Deus falasse um número que nem existe para nós?
O número é infinito. Os nossos números aqui, quando você está fazendo matemática, chegam a um certo número que a gente coloca reticência, dizendo infinito, não sei, não vou contar mais que isso. É meio isso, é uma reticência. Que número que eu te dou? 144 mil é um exagero, é 1000 vezes 12 vezes 12 mil. 144 mil. Mas aí, para tranquilizar o nosso coração, não, vai que é Israel mesmo. Vai que, de alguma forma, Deus sabe onde está o sangue dessas tribos. E Deus sabe biologicamente quem é Israel de verdade, tá? Suponhamos que esse é Israel. João vê uma outra multidão, que para mim é o mesmo povo. Primeiro, Deus está mostrando nos olhos dele, dizendo para João, eu sei o número. Eu conto os meus filhos, eu sei quem são eles, eu conheço eles. E agora é João que está avistando, está enxergando, porque esse 144 mil ele ouve o número, Deus falando, o anjo falando, que tem um povo para ser selado para a grande tribulação. Mostra uma preparação que Deus quer fazer para a igreja conseguir passar por esses momentos. Lembrando que assim como nas pragas do Egito, a ira de Deus caiu sobre o Egito, mas o povo de Deus foi guardado dentro de suas casas, acontecerá também com a igreja no momento do derramamento da ira de Deus. É o mesmo Deus, é a mesma proteção, é o mesmo selo que Deus deu a Israel. Aí depois que ele vê essa visão, que ele ouve essas instruções, ele vê. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão. Agora ele visualiza aquilo que ele ouviu, que ninguém podia contar. Nessa multidão havia pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas. Essas vestes brancas têm a ver com a purificação. Então eles foram purificados pelo Cordeiro, com ramos de palmeira nas mãos, que significa vitória. Quem chegava vitorioso chegava com essas palmeiras na mão, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Como tem louvor no Apocalipse. Como todas as vezes que eles estão diante do trono, eles oferecem louvores ao nosso Deus. E um dos anciões tomou a palavra e me perguntou: quem são esses? De onde vieram? Esses que estão vestidos de branco. Então João avista uma multidão e aí o ancião pergunta: quem são eles? O Senhor sabe. Sabe aquela pergunta retórica? O ancião provoca, pergunta, porque é capaz de João ficar só observando e não perguntar nada. Aí o ancião vai e provoca ele: quem são? Aí ele devolve para o céu, dizendo: essa resposta vem do céu, eu não tenho essa resposta, você é do céu, você tem a resposta, não eu. E aí ele diz: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui quebra uma teologia que eu escuto bastante falar, que
não vai ter cristão aqui na grande tribulação e que pode ter salvação, porque isso aqui mostra salvação na grande tribulação, mas que essa salvação a pessoa vai conquistar com a sua própria força. Ninguém é salvo por sua própria força. Com a ajuda do Espírito Santo, nós choramos, nós gememos. Você imagina sem a ajuda do Espírito Santo. Se realmente acontecesse aqui um arrebatamento, o Espírito Santo fosse tirado e a palavra de Deus já não surtisse mais efeito de conversão, como é que essas pessoas conseguiriam ser salvas? Mas eles conhecem a palavra e eles sabem que vão ter que conquistar pelo próprio sangue. Aqui diz que essa multidão que chega da grande tribulação, que vão morrendo durante a grande tribulação por causa de perseguição, diabo, anticristo, político, poderes, vão vir contra a igreja na grande tribulação. Mas Deus vai permitir que os seus filhos passem por esse sofrimento de morte? Jesus disse: vocês serão perseguidos, vos matarão por causa do meu nome. A igreja primitiva passou por isso. Nossos irmãos hoje na Ásia, parte da Ásia, nossos irmãos hoje em muitas partes do Oriente Médio, da África, estão dando a vida pelo Cordeiro, por causa do Senhor Jesus, da obra de Deus, por causa do amor ao Senhor, por causa do Evangelho. E nós já fomos avisados. Por isso que vem um selo, uma presença de Deus para nos preparar antes. Porque nós vamos receber uma força e um poder sobrenatural de Deus. Os nossos olhos estão no céu. Então, na grande tribulação, acontecerá uma perseguição à igreja. Nós não vamos sofrer com ira do Cordeiro. Não vamos sofrer com as taças, com as trombetas, com as coisas que os anjos vão provocar na terra para destruir, para trazer punição, vingança àqueles que foram maltratados e foram injustiçados. O povo de Deus não vai ser afetado, mas vai haver uma grande perseguição contra a igreja. Nós vamos ser a razão de tanto sofrimento. Nós somos os filhos amados de Deus. E eles, sabendo disso, vão querer vir contra a igreja para provocar a Deus. Então, diz aqui que essas pessoas que são salvas, não são salvas pelo próprio sangue, mas foram salvas por causa do sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, o adoram de dia e de noite no seu santuário. Essas pessoas aqui estão sendo recompensadas com mais alto grau de honraria no céu, que é estar diante do trono de Deus. Essas pessoas estão adorando de noite direto no trono. É um privilégio que esses que vão passar pela grande tribulação, que vão ser mortos por causa do nome de Jesus, receberão esse privilégio de adorar ao Senhor no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O tabernáculo era a moradia de Deus no meio do povo. Deus pediu que Moisés construísse um tabernáculo e que onde o acampamento fosse, o Senhor Deus parava e ordenava, a nuvem parava e eles montavam um acampamento no deserto. O tabernáculo devia ficar no meio e as tribos ao redor do tabernáculo, porque Deus diz: eu quero morar no meio do meu povo, eu quero estar com o meu povo. Deus pediu que construíssem o tabernáculo e deu todas as medidas para a construção do tabernáculo. Davi quis construir para Deus um templo fixo, mas a vontade absoluta de Deus é o tabernáculo, está no meio do povo. E ele diz: esse povo que vem da grande tribulação, o Senhor estenderá, aquele que está sentado, quer dizer, o Pai, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, quer dizer, vai morar com eles. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Cordeiro apacentando. E aí vem de forma plena o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor
e eu não vou ter falta mais de nada. O Cordeiro é que vai apacentar e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Não importa se você crê de uma outra forma, quem são os 44 mil, que é só Israel, nação de Israel, que Deus vai salvar Israel, que só Israel vai ser selado porque eles ainda não creem, sei lá. O que você crê a respeito disso? Mas o que eu consigo enxergar aqui é que João, ele consegue visualizar, Deus mostra para ele duas multidões. A primeira multidão é mostrando para João, eu consigo contar, estão, apesar de serem muitos, eu sei de cada um, e a preparação para passar pela grande tribulação. E essa multidão que, se o Senhor nos der a graça de fazermos parte dessa multidão, de passarmos pela grande tribulação, o princípio das dores está aí, diante dos nossos olhos. As trombetas de Deus, você vai ver que vai ser parcial. Algumas partes da terra, terça parte, nunca a terra toda, a terça parte da terra vai começar a sofrer alguns danos que a ciência não vai conseguir explicar. Coisas vão acontecer no mar e na terra que não vai ter muita explicação científica, e o homem vai ficar se perguntando e vai querer se organizar para sobreviver a essas coisas da natureza, que para eles são manifestações da natureza. Os homens vão se juntarem, a igreja de Jesus vai ser excluída dessa junção, a igreja de Deus vai ser perseguida. Esse é o juízo parcial de Deus. E depois vem as taças da ira de Deus. Aí é todo o universo sofrendo. Todo o universo sofrendo dano. Se o Senhor nos der graça de passarmos pelas trombetas de Deus, nós precisamos estar selado com a palavra de Deus no nosso coração, diante da nossa fronte, nos trazendo lembranças diárias e diante das nossas mãos. Nós vamos ver mais para frente que o anticristo vai querer marcar as pessoas, é nessa mesma linha, ele quer imitar a Deus, mas isso vamos deixar para frente, senão vai confundir um pouquinho. Mas a verdade é que você deve orar ao Senhor. Se eu estiver errada, que bom que nós vamos ser arrebatados e não vamos passar por nada disso. Mas se eu estiver certa, que o Espírito Santo prepare você como igreja de Jesus, cele você com a sua palavra, com as verdades que Ele revelou para que nós não nos perdesse. Para isso é o Apocalipse, para nos dar direção e não nos deixar se perder, achar que Deus abandonou ou nos irarmos com Deus pelos acontecimentos. Deus quer guardar o nosso coração. Ele está segurando os quatro anjos que vão começar a agir. Ele está segurando, porque Ele quer primeiro firmar o seu povo na rocha. No princípio das dores haveria muita apostasia, muito esfriamento, muita coisa parecida com o Evangelho, mas não é Evangelho. O Senhor está chamando os seus e os selando para a salvação. 144 mil, nós vamos voltar a esse assunto no capítulo 14. Continua ouvindo, ouça quantas vezes você precisar, mas escute até o final, para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, os seus olhos, para te preparar para o que está para acontecer. Muitos servos de Deus vão ser recolhidos, porque talvez se perderia, não suportaria. O Senhor vai recolher muito dos seus, mas haverá uma multidão que estará aqui. E essa multidão vai receber o revestimento do Senhor, plena sabedoria,
entendimento do que está acontecendo. E essas pessoas vão se apegar à palavra de Deus. E a recompensa vale a pena. O Senhor Deus vai morar com eles, com esses que passarem pela grande tribulação. É muita recompensa, vale muito a pena. O Senhor vai fazer questão de ter o tabernáculo dele junto com a gente, junto com aqueles que estiverem aqui nesse grande dia. Se prepare em nome de Jesus, prepare o seu coração, prepare a sua vida, prepare o seu espírito. Aquele que entrega a vida para Jesus e não está disposto não está disposto a morrer pela causa do Evangelho, não entendeu nada do Evangelho. Porque todos os apóstolos discípulos, leia Atos dos Apóstolos para você ver as formas de morte dos apóstolos e a perseguição que a igreja viveu. Não é diferente. Você não se alistou para um clubinho onde tudo vai dar certo para você porque você se alistou. Você, na verdade, se alistou por um exército de Deus, de uma multidão que vai estar diante do Senhor, mas que não tem qualquer compromisso com esse mundo, a não ser de evangelizar e ganhar vidas para o reino de Deus. Se foi te pregado um outro evangelho, vai para a Bíblia, abre sua Bíblia, estude, corra para Jesus, aceite Jesus como seu único Salvador, porque é a única chance de você fugir e ser livre do que está para acontecer em toda a humanidade. Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Para a glória de Deus. Mais uma vez eu peço para vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, seu joinha, que vai nos ajudar a proclamar essa palavra de Deus que liberta, para que as pessoas entendam o Apocalipse e amem mais ao Senhor e conserte a vida diante de Deus e se prepare como uma noiva para o encontro com o noivo. Compartilhe, deixe o seu joinha, que Deus te abençoe.